Amigos do esporte, boa tarde. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 3, tripla do dia, referente aos 3 jogos filtrados para a próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro, o ano é 2024. E antes de darmos início às nossas análises, vamos fazer um pequeno resumo do que de fato aconteceu hoje, domingão, dia 14 de janeiro. Mas vale lembrar que alguns jogos ainda estão em andamento e outros ainda estão por começar. Mas aqueles que já terminaram, a gente teve a felicidade de bater o bilhete pronto do canal. Infelizmente não batemos a tripla do dia, até porque a equipe do Girona empatou 0-0 e a equipe do Parma acabou também empatando, só que por 1-1. A Lazio venceu, dei muita ênfase a essa vitória da Lazio. Quem assistiu o vídeo no canal, quem viu as postagens, pôde perceber isso, mas infelizmente a equipe do Girona e a equipe da Parma acabou quebrando a tripla do dia. Mas em compensação, batemos a tripla promissora. E uma curiosidade, nas últimas postagens referentes à tripla do dia, a tripla promissora, quem está dando greens é a tripla promissora. Aí vocês me perguntam, qual a diferença, Silvano? A diferença é que a tripla do dia é aquela onde eu filtro os jogos que eu julgo com maior valor em termos de probabilidade potencial de greens. E a tripla promissora, apesar de também ser jogos pré-analisados, eu julgo mais complicado, até porque na maioria das vezes tem jogos com uma ODD maior, mas também são times com potencial. E para nossa felicidade, as últimas postagens de tripla promissora acabou batendo. Ontem bateu, quem acompanha viu lá a postagem, vitória goleada, que foi o último para fechar a tripla promissora da Inter de Milão, a vitória do Ignati e a vitória do Anorthosis. E hoje a tripla promissora está só pela vitória, confirmação do favoritismo da equipe do Porto, até porque bateu a vitória do Islândia e bateu também a vitória 1-0 da equipe da Cremonese. Curiosamente, os dois de ontem, que ganhou por 1-0, foram equipes de campeonatos menos badalados. E aí onde está um detalhe, estamos batendo tripla com times, seja 2, 3, 1, na sua grande maioria, de campeonatos pouco badalados. Aí a tripla do dia, que são com times dos campeonatos de destaque, campeonatos alemão, que eu faço aquele garimpo, italiano, espanhol, enfim, está dando red em 1 ou 2 times. Então, vamos explorar mais, nesse caso eu, fazer uma tripla do dia semelhante à tripla promissora, dar mais ênfase a esses campeonatos de menor visibilidade, mas que pode nos render e está rendendo greens muito mais interessantes. Quem está acompanhando, quem está ligado na postagem, está percebendo isso e vai concordar comigo, beleza, pessoal? Mas também temos a possibilidade de bater uma dupla exata hoje. Eu acredito que sim, tem jogos aí, bola rolando. Vamos ver o que acontece. Enquanto tiver jogo, há esperança. Mas o dia está sendo positivo e está também servindo de experiência para captar certos acontecimentos. E um deles é esse referente à tripla do dia. Mas bola para frente, segue o jogo e vamos para o que interessa. Tripla do dia, os 3 times que eu selecionei para amanhã. O primeiro jogo é Argélia e Angola. A Argélia que está invicta, ou melhor, que nos últimos 13 jogos venceu 10 vezes e empatou 3. E nos últimos 8 jogos teve média de 2,5 gols por partida. Um ataque eficiente da equipe da Argélia. Uma equipe que já me proporcionou muitos greens na temporada passada e eu gosto bastante. É Copa das Nações Africana, rodada 1, às 5 horas da tarde. A última derrota da equipe da Argélia foi em 2022, no jogo amistoso contra a Suécia, 2-0. Mas em termos de jogos oficiais, também em 2022, ela foi derrotada pela qualificação da Copa do Mundo 1-0 para o Camarões. Perdeu dentro de casa. A última derrota em jogos oficiais. A equipe, no confronto direto, nos últimos 6 jogos que aconteceram de 85 a 2010, ela venceu uma vez, empatou 4 e perdeu uma, marcou 5 e sofreu 5 gols. Então mostrou um certo equilíbrio aí nesse confronto direto, mesmo com essa distância aí no tempo. Já pelo lado da Angola, 5 jogos sem sofrer gols. Empatou 5 dos últimos 6 jogos. Se não sofreu gol, seu ataque também não se mostrou tão eficiente assim. Média aproximada de 1 gol próprio partida e uma defesa que sofreu apenas 1 gol nos últimos 6 jogos. Venceu apenas 2 jogos nos últimos 10
Fora de casa, nos últimos 6, foi apenas uma vitória, 4 empates e uma derrota. É uma equipe que empata bastante. É bem verdade que a Argélia é favorita, está com a ODD bacana, mas o empate anula aí tem muito valor, porque vai enfrentar do outro lado uma equipe que no confronto direto, pelo menos no que diz respeito aos últimos 6 jogos, mostrou um certo equilíbrio, e é uma equipe que vem com um número de empate muito grande. Isso aí acaba preocupando a gente que quer entrar na vitória seca do adversário, no caso a Argélia. Mesmo tendo esse time aí muito positivo em termos de greens, com números bastante favoráveis, mas é bom a gente ficar com o pé atrás, porque essa Liga das Nações, Copa das Nações, melhor dizendo, ela costuma ter seus acontecimentos, no caso zebras e resultados um tanto quanto inesperados, beleza, pessoal? As últimas vitórias de ambos foi Argélia 4 fora de casa frente à equipe do Burundi, amistoso, assim também como Angola 3 fora de casa contra o Bahrein, amistoso. Então as equipes vêm motivadas, né? Independente de qual valor teve esses jogos, foram jogos conquistados, vitórias com placares contundentes. Então eu vejo amanhã a probabilidade de placar exato 2-1 para a equipe da Argélia, né? Uma equipe mais qualificada, com números mais positivos, mas esse número de empates conquistado aí pela equipe da Angola me deixa um tanto quanto preocupado. Então quem for entrar na vitória seca, na tripla do dia, obviamente vai ter que entrar, né? Porque a tripla do dia é colocada para vencer. Mas quem vai ali na formatação de bilhete, em vez de ir naquela característica só de vencedor, um empate anula, dupla chance aí também tem muito valor. Beleza, pessoal? Agora vamos partir para o terceiro jogo, né? Que terceiro jogo? É o segundo jogo, melhor dizendo. Vitória, Copa São Paulo, 16 avos de final. Agora perdeu, voou. E Ibrachina, o Vitória que nos últimos 4 jogos pela Copinha, venceu o último, goleada para cima do Vasco 4-1, antes tinha empatado com o próprio Ibrachina 0-0, lembrando, esse jogo eu assisti o VT, no segundo tempo o Ibrachima foi melhor, primeiro tempo um tanto quanto equilibrado, sem muita emoção, e o Ibrachima criou umas 2, 3 situações reais de gol no segundo tempo e poderia ter saído com a vitória. Antes o Vitória tinha empatado com o CSA 0-0 e anteriormente 1-0 para cima da equipe do Pix. Contando com a temporada passada e a temporada atual, o Vitória tem 8 derrotas nos últimos 14 jogos. Esses jogos aconteceram de 2020 a 2024. 4 vitórias apenas e 2 empates. Mas é bem verdade que nos 2, 3 anos atrás, o Vitória, se tratando de equipe principal, vivia uma situação muito delicada e a equipe estava na berlinda, podendo até mesmo cair para quarta divisão, enfim. O Vitória vinha numa decrescente muito grande. Isso acaba também afetando todas as bases, né, da equipe, até porque é uma instituição. E pelo lado do Ibrachina, a equipe nos últimos 4 jogos obteve uma goleada para cima do Macapá, 0-0 contra o próprio Vitória, 5-0 para cima do Pix e 2-1 para cima do CSA. Vocês perceberam aqui? O Vitória empatou com o CSA 0-0 e ganhou do Pix de 1-0. Já o Ibrachima venceu com folga, 5-0 para cima do Pix e 2-1 para cima do CSA. Ou seja, foi muito mais eficiente do que o próprio Vitória. Mas cada jogo é um jogo. O Ibrachina nos últimos 14 jogos, contando temporada passada e a temporada atual, perdeu apenas 2. Foram derrotas para o Fortaleza 1-0 e para o Botafogo da Paraíba por 1-0 temporada passada. E venceu 9, empatando 2. Em 2023, para quem não se lembra, essa equipe conquistou uma classificação, uma das mais espetaculares de todas as Copas São Paulo de todos os tempos. Estava perdendo para a equipe do Vasco da Gama até os 63 minutos pelo placar de 3-0. Diminuiu para 3-1 aos 64, diminuiu para 3-2 aos 88 e nos 90 mais acréscimo a equipe empatou e eliminou o Vasco da Gama 6-5 nas penalidades. Para mim, foi uma das classificações mais improváveis da história da Copa São Paulo, com todo respeito ao Ibrachima. Então, para aqueles que pensam que o Vitória vai ter vida fácil, que o Ibrachima já está praticamente eliminado, tomem cuidado. Vitória é favorito, Vitória tem mais tradição. Essa vitória, essa goleada para cima do Vasco, deu uma moral ainda mais, aumentou ainda mais a confiança da equipe, mas vou relembrar,
no jogo que teve com o próprio Ibrachim esse ano, quem merecia ter saído com a vitória era o adversário. Então vamos com calma, 1-0 nessa fase eliminatória. É como se fosse 10-0, o que importa é classificar. Eu acredito numa vitória do rubro-negro baiano amanhã, mas de uma maneira menos empolgante. Pode acontecer de novo uma goleada? Pode, tanto para um como para outro, é o futebol. Mas eu prefiro ser mais cauteloso e colocar Vitória 2 e Brachina 1, probabilidade de placar exato. Se o Vitória meter 5, 6, para mim como torcedor vai ser maravilhoso. Mas não vamos deixar a emoção ultrapassar a razão. Repito, o Ibrachim eliminou o Vasco da Gama ano passado, mas aí muitos se perguntam, quem é o Vasco da Gama? O Vasco da Gama é o Vasco da Gama. Camisa pesada, time de tradição, independente se nos últimos anos tem passado essa situação de descenso aí no que diz respeito à equipe principal, que acaba também, de certa forma, afetando as outras divisões, como eu também falei a respeito disso, quando falei a respeito do Vitória. Então vamos com calma, o que importa é ganhar e se classificar. O mais de 1,5 gol no bilhete tem valor? Tem, é Copa. Às vezes um jogo acaba 0-0, aquele mesmo jogo na semana seguinte acaba 3-3, mas vamos com calma. A equipe do Ibrachim mostrou ser uma equipe que não é boba, foi competitiva contra o Vitória, entendeu? E está aí por mérito. Então, Vitória 2, Ibrachim 1, ou casa vence, empate anula, porque a gente precisa ter cuidado e não se empolgar tanto. Esses 4-1 para cima do Vasco não vão me cegar. Tomara que o Vitória continue nessa pegada aí, nessa crescente, mas vamos com calma, e essa vitória seca do Vitória na tripla do dia, para mim, tem valor. Agora partindo para a terceira e última análise, Atalanta e Frosinone, campeonato italiano, rodada 20, às 4h45 da tarde, o Atalanta que é o oitavo com 30 pontos, lembrando, em caso de vitória amanhã, ele empata com a Lazio em 33 pontos, que está na quinta colocação, e fica a 1 ponto da Fiorentina, que é a quarta com 34. Pelo lado do Frosinone, a equipe está na 15ª posição com 19 pontos, distante apenas por 2-3 pontos daquela zona do rebaixamento, perdeu 5 dos últimos 6 jogos, fora de casa, é um péssimo visitante, 5 derrotas e 1 vitória nos últimos 6, marcou 7 gols, sofreu 14, uma média positiva de 1 gol por partida, negativa de 2. A equipe da Atalanta está invicta a 4 jogos, venceu 7 dos últimos 9 e perdeu apenas 1. Como mandante, venceu os últimos 5 jogos, 5 vitórias consecutivas, obtendo uma média positiva de 3 gols próprio por partida. No confronto direto, Supremacia venceu 4 dos últimos 7 jogos e perdeu apenas 1, marcou 13 gols, um ataque com média positiva aí de 2 gols próprio por partida e uma defesa que se mostrou muito sólida. 2 gols sofridos nesse confronto direto. Na mesma situação, confronto direto, só que desta vez na condição 100% como mandante, os últimos 3 jogos, foi o que eu pude filtrar aqui, foram 2 vitórias, 4-0 e 2-0, e um empate em 0-0. É favorito, vive um melhor momento, tem pretensões de conquistar uma das vagas para a fase de grupo da Liga dos Campeões, enfrenta uma equipe do Frosinone em desespero, com números muito abaixo da média, principalmente quando joga fora de casa, uma equipe que está ali, vizinha, ameaçada de a qualquer momento entrar na zona do rebaixamento. Então, aqui é vitória seca da equipe da Atalanta, para colocar no bilhete. Quem for no mercado de gols, um mais de 1,5 gol tem valor, até mesmo um mais de 2,5 gols, mas eu vejo essa vitória seca com muito mais valor ainda. Uma vitória no primeiro tempo, Silvano, tem valor? Tem, mas o receio que dá é de repente o Frosinone entrar todo fechadinho, jogando por uma bola, e aí vai o tempo passando, o desgaste aumentando, a ansiedade, a Atalanta naquela afobação, eu espero que ela contenha isso, e aí acaba virando o primeiro tempo em 0-0, que para a Atalanta não vai ser nenhum demérito, até porque ela tem mais 45, 50 minutos do segundo tempo para buscar a sua vitória, que a princípio é o objetivo principal. 1-0 é goleada, o que importa é somar 3 pontos e se aproximar e muito do quarto colocado, que é a Fiorentina, com 34 pontos. Então, essa vitória seca me agrada muito mais, mas o mercado de gols, o mais de 1,5 gol tem muito valor. O único receio dessa vitória no primeiro tempo, apesar de eu também ter essa confiança, até porque eu analisei a probabilidade de placar exato 3-0, me dá o único receio de como a Atalanta vai se comportar diante do Frosinone, que de repente entre todo fechadinho aí, jogando por uma bola e na pretensão de no mínimo virar a primeira etapa empatada em igualdade e tentar
digamos assim, algo mais ousado no segundo tempo. Então, beleza, pessoal? O mais de gol e meio agrada. Vitória no primeiro tempo também, mas a vitória seca me agrada muito mais. Terceira e última análise referente à tripla do dia dos jogos da próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro. Além dessas análises referentes a esses 3 jogos filtrados, pessoal, eu também vou colocar logo mais à noite outras probabilidades lá no canal, bilhetes prontos, outros jogos com formação de dupla exata, placares exatos, enfim, né? Um conteúdo complementando o material que a gente tem para amanhã, beleza? Uma boa tarde a todos e até a próxima. Se você não é inscrito, se inscreve, se já é inscrito, deixa o like, feedback, compartilha, colabora, né? Comenta, dá a sua opinião, que a gente vai tentar fazer o máximo para trazer para vocês outras curiosidades em termos de entradas aí, como eu falei, da tripla do dia, da tripla promissora, algumas curiosidades nesses greens aí que aconteceu na promissora e alguns red na tripla do dia, né? Como também algumas outras entradas e probabilidades que deu greens, outras não, no que diz respeito ao bilhete pronto e formação de duplas e triplas exatas. Uma boa tarde a todos e até a próxima.